Um jovem garçom, atolado em dívidas, recebe uma proposta irresistível: casar-se com uma mulher misteriosa, uma milionária de 79 anos. Mas o que parecia ser a solução perfeita para seus problemas, logo se transforma em um pesadelo do qual ele pode nunca escapar. A mansão luxuosa, que deveria representar conforto e segurança, guardava segredos que faziam Lucas questionar se havia cometido o maior erro de sua vida. Funcionários que sussurravam quando ele passava, portas trancadas por toda parte e uma presença constante o observando. Sua esposa, sempre enigmática, escondia algo em gestos discretos e olhares calculados. Quanto mais ele tentava se sentir parte daquela nova vida, mais percebia que estava entrando em um jogo no qual desconhecia as regras. Com o passar dos meses, detalhes antes insignificantes começaram a se encaixar, revelando uma verdade sombria. Pequenas pistas, espalhadas pelos cantos mais improváveis da mansão, o levaram a uma descoberta assustadora. Seu casamento não era um simples acordo, mas parte de um plano muito maior. Agora restava apenas uma pergunta: ele ainda teria tempo para escapar? Prepare-se, porque o que Lucas descobriu é algo que ninguém jamais poderia imaginar. A revelação final vai mudar tudo, e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história inacreditável. Lucas passava longas horas atrás do balcão do restaurante, anotando pedidos apressadamente enquanto a fila se acumulava. O cheiro de óleo quente impregnava suas roupas, e o som dos eletrodomésticos preenchia o ambiente com um ruído constante. Seus dias se resumiam a servir hambúrgueres e batatas fritas para clientes impacientes, sem tempo para pensar em outra coisa além do próximo pedido. No fundo, ele sabia que esse emprego não era seu destino final. Ele queria mais, sonhava com uma vida diferente, mas as contas empilhadas sobre a pequena mesa de madeira em seu apartamento lembravam-no de que sonhar era um luxo. A faculdade de administração, que ele tentava frequentar à noite, parecia cada vez mais distante da realidade exaustiva que enfrentava diariamente. As trocas de turno eram mais um lembrete de que a sua vida estava presa em um ciclo do qual ele não conseguia escapar. O trajeto para casa sempre parecia mais longo, nos dias em que ele ficava até tarde no trabalho. Sua rotina era repetitiva e cansativa, mas o que mais o preocupava não era o cansaço físico, e sim o peso das responsabilidades que carregava. Seu pai, debilitado pela idade e por problemas de saúde, dependia dele para tudo. A pouca pensão que recebia mal cobria os remédios, e Lucas sabia que sem ele, a situação ficaria ainda pior. Não havia espaço para falhas, nem tempo para lamentações. Ele precisava continuar, mesmo que o corpo gritasse por descanso. Dentro de casa, o ambiente era silencioso, exceto pelo som baixo da televisão que seu pai insistia em deixar ligada. Lucas sentia o peso do tempo se esgotando, a necessidade de encontrar uma solução antes que a vida os esmagasse de vez. Ele estava em seu limite. O medo de não conseguir sustentá-los era um fantasma que o assombrava todas as noites, tornando o sono um luxo raro. O que ele não sabia era que, em breve, uma oportunidade inesperada surgiria, oferecendo uma saída, mas a um preço que ele jamais imaginaria pagar. Certa noite, o telefone vibrou sobre a mesa, interrompendo o silêncio do pequeno apartamento. Lucas olhou para a tela e franziu a testa ao ver um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender, tentando imaginar quem poderia ser. Do outro lado da linha, uma voz feminina e firme pronunciou o nome de Lucas com clareza. A forma como ela falou deu a impressão de que o conhecia bem, mas ele não reconhecia aquela voz. Ela não se apresentou de imediato, apenas afirmou que sabia da sua situação financeira e que tinha uma proposta que poderia mudar sua vida. O tom dela era calmo e seguro, como alguém acostumado a dar ordens e esperar obediência. Lucas tentou questioná-la, mas antes que pudesse dizer algo, ela marcou um encontro e desligou, deixando apenas um endereço e um horário. O celular permaneceu em sua mão por alguns instantes, como se segurá-lo pudesse ajudá-lo a entender melhor o que havia acabado de acontecer. O café indicado ficava em uma das áreas mais sofisticadas da cidade, um lugar que ele normalmente evitaria, já que um simples café custava mais do que dia de trabalho inteiro no restaurante que o empregava. O cheiro de café recém-moído se misturava ao perfume das pessoas bem vestidas que conversavam em tons baixos, um contraste absurdo com a agitação dos lugares que ele frequentava. Ele se sentiu deslocado, um intruso naquele ambiente onde tudo parecia funcionar em um ritmo diferente do seu. Antes que pudesse mudar de ideia e ir embora,
Seus olhos encontraram uma mulher sentada em uma das mesas no canto. Isabel era uma presença marcante. O cabelo escuro preso de maneira impecável, um vestido elegante que parecia escolhido para ressaltar sua autoridade, e um olhar atento que transmitia uma confiança inabalável. Ela não parecia surpresa ao vê-lo, apenas fez um gesto sutil para que ele se sentasse. Lucas engoliu em seco antes de se aproximar, sentindo que aquele encontro mudaria tudo, mesmo sem entender exatamente como. Isabel era uma presença marcante. Seu rosto não tinha uma única ruga, sua pele era impecável, e seus olhos carregavam uma intensidade hipnotizante. O cabelo escuro estava preso de maneira impecável, e suas mãos delicadas se moviam com uma elegância quase sobrenatural. Parecia ter 40 anos, talvez menos, mas a verdade era inacreditável. Isabel tinha 79 anos. Era impossível acreditar, mas ali estava ela, desafiando o tempo de uma maneira que Lucas nunca havia visto antes. Ela não parecia surpresa ao vê-lo, apenas fez um gesto sutil para que ele se sentasse. Lucas engoliu em seco antes de se aproximar, sentindo que aquele encontro mudaria tudo, mesmo sem entender exatamente como. Isabel começou a falar com uma calma assustadora, como se tivesse planejado aquela conversa nos mínimos detalhes. Ela explicou que sabia sobre suas dificuldades financeiras, sobre as dívidas acumuladas e a doença de seu pai. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que ela sabia mais do que deveria. Ele não conseguia imaginar como alguém como ela poderia estar interessada nele, um simples atendente de fast food. Então veio a proposta. Direta e sem rodeios, Isabel lhe ofereceu um casamento de conveniência. Em troca, ela garantiria que todas as suas preocupações financeiras desaparecessem. Ele teria estabilidade, segurança e nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Não havia romance envolvido, apenas um acordo. Lucas sentiu o estômago revirar. A oferta parecia irreal, algo que apenas aconteceria em filmes ou livros, mas ali estava ela, olhando para ele com uma expressão que dizia que aquilo era real. A pergunta que martelava em sua mente era simples: por que ele? Lucas saiu do restaurante com a cabeça latejando, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. A conversa com Isabel o deixou inquieto, com um sentimento de que estava sendo arrastado para um jogo cujas regras ele desconhecia. O ar frio da noite não foi suficiente para acalmá-lo enquanto caminhava sem rumo, pelas ruas iluminadas pelos postes solitários. O nome dela ecoava em sua mente junto com a proposta absurda que havia recebido. Como uma mulher tão poderosa poderia estar interessada nele? O que ela ganhava com isso? Mais do que isso, como sabia tanto sobre sua vida? A precisão com que listou seus problemas o fazia sentir-se exposto, dava-lhe a entender que ela havia observado ele há muito tempo. A sensação de estar sendo seguido o fez olhar para trás algumas vezes, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio e uma dúvida crescente se aquilo era realmente uma oferta ou um aviso de que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora somente uma pausa para eu saber de você. Se uma proposta assim aparecesse na sua vida, você aceitaria sem hesitar ou desconfiaria do que está por trás? Comente abaixo o que faria no lugar de Lucas e quais os motivos que o levariam a tomar esta decisão. Continuando a história, Lucas passou a noite em claro, tentando encontrar alguma lógica naquilo. A ideia de um casamento sem amor, sem nenhum tipo de envolvimento emocional, parecia errada em todos os aspectos. Mas do outro lado, estavam as contas impagáveis, as cobranças incessantes e seu pai precisando de medicamentos que ele não podia pagar. Por mais que tentasse encontrar uma alternativa, nenhuma solução aparecia. Sentia-se pressionado contra uma parede, com apenas uma escolha à frente, e com a impressão de estar se enganando ao pensar que poderia recusar. Sua mente tentava justificar os riscos, dizendo a si mesmo que não havia nada de errado em aceitar algo que poderia tirá-lo daquela vida miserável. Se Isabel queria apenas um nome no papel, por que recusar? Ainda assim, uma parte dele hesitava com esta impressão estranha de que algo muito maior estava escondido por trás daquela proposta, e ele ainda não conseguia enxergar. Quando contou ao pai, esperava ouvir um conselho que o fizesse desistir de vez, mas encontrou um olhar cansado e resignado. O homem ouviu tudo em silêncio, e por fim, disse algo que Lucas nunca esperaria. Não havia nada de errado em aceitar ajuda, principalmente quando o destino não lhe dava outra escolha. Seu pai via aquilo não como uma oportunidade, mas como a única saída possível. A ideia de ver o filho preso a um trabalho sem futuro, vivendo de migalhas, o atormentava mais do que a ideia de um casamento sem amor.
Lucas percebeu que, no fundo, seu pai já não acreditava que houvesse um caminho diferente para eles. No dia seguinte, com a voz embargada e o peito carregado de incerteza, ele ligou para Isabel e aceitou. O casamento foi realizado em um escritório discreto, com a presença de um advogado e um notário. Em poucos minutos, a assinatura no papel selou seu destino, e enquanto Isabel sorria satisfeita, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela mulher ainda parecia fora do lugar. A juventude impecável de seu rosto parecia esconder algo muito mais antigo e perigoso. A estrada que levava até a mansão se estendia por um longo caminho cercado por árvores altas, bloqueando parte da visão do céu. Lucas observava pela janela do carro o portão de ferro se abrir lentamente, revelando a imensidão da propriedade. O lugar era mais do que uma simples casa. Era uma construção imponente, com colunas esculpidas e uma fachada de pedra tão bem conservada que parecia ter sido erguida no dia anterior. O jardim, impecavelmente podado, parecia um cenário tirado de outro tempo, onde cada planta e estátua tinham um propósito calculado. O motorista não disse uma palavra enquanto dirigia pela entrada circular até parar diante da escadaria principal. Lucas saiu do carro sentindo um frio estranho no peito, algo entre deslumbramento e inquietação. Estava ali, de pé diante do lugar que agora chamaria de lar, mas nada naquela cena parecia acolhedor. Ao atravessar as portas de madeira maciça, um silêncio opressor tomou conta de tudo. O interior da mansão era ainda mais luxuoso do que ele imaginava, mas não havia nada que transmitisse aconchego. Os corredores longos, os tapetes impecáveis, as paredes decoradas com quadros antigos, tudo parecia congelado no tempo, parecendo que ninguém realmente vivia ali. O som dos próprios passos ecoava no piso de mármore, aumentando a sensação de que era um intruso naquele espaço. Os funcionários presentes andavam apressados, desviando o olhar quando ele passava. Quando cruzavam seu caminho, sussurravam entre si, transparecendo que sua presença era um acontecimento inesperado. A maneira como evitavam contato direto deixava claro que ele não era bem-vindo, e isso só reforçava sua sensação de que havia algo que não lhe foi contado. Isabel apareceu no alto da escadaria, impecável como sempre. Seu olhar era calculado, analisando cada reação dele sem demonstrar nada além de uma serenidade fria. Sua postura era a mesma de quando se conheceram, distante e inabalável, como se ele fosse apenas mais uma peça dentro de um plano maior. Sem sorrir ou demonstrar qualquer entusiasmo, ela apenas fez um gesto para que ele subisse. Não houve palavras de boas-vindas, nem qualquer tentativa de tornar a situação menos desconfortável. Lucas sentiu a tensão se espalhar pelo corpo enquanto avançava, tentando ignorar a estranha atmosfera que parecia pesar sobre a mansão. Ele não sabia o que o aguardava além daqueles corredores intermináveis, mas uma coisa era certa: aquele lugar escondia segredos, e de alguma forma, ele fazia parte deles. Lucas passava os dias vagando pelos corredores extensos da mansão, imerso em um silêncio quase absoluto. Isabel raramente estava presente, e os funcionários, mesmo quando por perto, mantinham-se distantes, agindo como se sua existência fosse apenas um detalhe dentro daquela rotina rígida. Ele não tinha permissão para sair sem um motorista ou sem avisar previamente, o que o fazia sentir-se prisioneiro em meio a tanto luxo. Os dias se arrastavam em um tédio sufocante, e a única distração era explorar os cômodos, tentando compreender melhor aquele espaço gigantesco e inexplorado. No entanto, algo logo chamou sua atenção. Algumas portas estavam sempre trancadas e ele nunca via ninguém entrando ou saindo delas. Algumas exigiam senhas para serem abertas, e isso despertava uma inquietação que não conseguia ignorar. A curiosidade começou a crescer como um peso constante. Nos momentos em que os corredores estavam vazios, Lucas se aproximava das portas, testava maçanetas e encostava o ouvido, tentando captar qualquer som. Não ouvia nada além do próprio coração batendo forte dentro do peito. Algumas salas pareciam esquecidas, enquanto outras eram claramente importantes, mas ele não sabia por quê. Aos poucos, percebeu que sempre que tentava se aproximar dessas áreas, os funcionários surgiam de maneira inesperada, observando-o em silêncio, parecendo ter o objetivo de fazer com que ele desistisse de sua curiosidade. O que estavam escondendo? Por que Isabel precisava de tantos lugares inacessíveis dentro da própria casa? As perguntas se acumulavam e ele sabia que não conseguiria descansar até encontrar pelo menos uma resposta.
Foi em uma dessas explorações solitárias que Lucas encontrou algo estranho. Em uma das galerias da mansão, entre as inúmeras esculturas decorativas, ele notou que uma delas parecia fora do lugar. O mármore era frio ao toque, mas quando ele passou a mão pela base, sentiu um pedaço de papel dobrado, cuidadosamente escondido ali. Com o coração acelerado, ele o retirou desdobrando-o rapidamente. No centro do papel amarelado, havia uma sequência de números e letras, escritos à mão de forma apressada. Uma senha. Mas para quê? Ele olhou ao redor, sentindo uma estranha eletricidade no ar, como se tivesse cruzado uma linha invisível que não deveria ter ultrapassado. Segurando o bilhete com força, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela casa estava esperando para ser descoberto, e ele acabara de dar o primeiro passo para desvendar o que realmente estava acontecendo ali. O bilhete já estava amassado em sua mão quando Lucas decidiu agir. A sequência de números e letras não fazia sentido à primeira vista, mas ele sabia que aquele tipo de informação não era deixado ao acaso. Ele começou a vagar pelos corredores da mansão, observando os detalhes com mais atenção do que antes. Seu olhar agora buscava algo específico, um painel, um teclado oculto, qualquer coisa que sugerisse um mecanismo de segurança. Testou a senha em algumas portas com fechaduras eletrônicas, mas nenhuma se abriu. O desafio era maior do que esperava. A mansão era imensa e ele não fazia ideia de onde aquele código poderia ser útil. Mesmo assim, sentia que estava perto de algo importante, algo que ninguém queria que ele descobrisse. Sem pressa, começou a mapear mentalmente as portas que possuíam sistemas de segurança. Pegou um pequeno bloco de notas escondido no bolso da calça e rabiscou um esboço da casa, marcando os locais onde já havia tentado. Algumas portas levavam a salas comuns, outras pareciam depósitos de objetos esquecidos, mas havia algumas que permaneciam um mistério. Ele avançava com cautela, evitando chamar atenção. Sabia que se Isabel ou algum funcionário o flagrasse tentando abrir portas trancadas, teria que inventar uma desculpa convincente. A cada tentativa frustrada, sua determinação crescia. Ele se recusava a acreditar que aquele bilhete havia sido deixado ali sem um motivo. O tempo passava lentamente, e a paciência era sua única aliada. A última porta ficava no fim de um corredor que raramente era usado. As janelas eram cobertas por cortinas pesadas e o silêncio ali era mais profundo do que no restante da casa. O coração de Lucas acelerou quando ele digitou a sequência no teclado e ouviu um leve clique. Ele girou a maçaneta com cautela e a porta se abriu. A sala era diferente das outras. Um escritório pessoal, repleto de móveis antigos e uma estante imensa que cobria a parede inteira. Sobre a escrivaninha, fotos de Isabel muito mais jovem, ao lado de um homem que só poderia ser seu falecido marido. Os dois sorriam abraçados, parecendo felizes. Mas se aquele escritório era algo tão pessoal, por que estava isolado do restante da casa? O que havia ali que precisava ser mantido tão bem protegido? Um frio percorreu sua espinha. Ele acabara de entrar em um espaço onde definitivamente não deveria estar. Lucas abriu uma das gavetas da escrivaninha e encontrou uma pasta de couro envelhecida, recheada de documentos amarelados pelo tempo. Seu coração disparou ao ver o nome de sua mãe em várias páginas, entrelaçado ao de um homem que agora estava claro, era o falecido marido de Isabel. Ele folheou rapidamente os papéis, sentindo uma pressão sufocante no peito. Eram cartas, registros bancários e até fotos que deixavam evidente o que havia acontecido anos antes. Sua mãe teve um caso com aquele homem. As palavras escritas à mão eram carregadas de emoção, revelando um romance escondido, cheio de encontros secretos e promessas que foram sussurradas no silêncio. Ele sentiu as mãos tremendo ao perceber que aquilo não era apenas uma lembrança do passado, era o motivo pelo qual ele estava ali. Seu casamento não havia sido uma coincidência e Isabel não estava simplesmente lhe oferecendo um acordo. Ela o havia escolhido de propósito. O peso da revelação o deixou sem ar. Tudo fazia sentido agora. O olhar calculado de Isabel, a maneira como os funcionários evitavam encará-lo, a frieza com que ela lidava com sua presença. Nada naquilo era um jogo de conveniência, mas um plano cuidadosamente elaborado. Isabel não queria um marido, queria uma peça em sua vingança pessoal. O marido dela havia morrido sem que ela descobrisse a traição, mas de alguma forma, depois de sua morte, a verdade veio à tona. Ao invés de confrontar um homem que já não podia pagar pelos erros do passado,
ou a mulher que era o centro daquele caso, a mãe de Lucas, ela encontrou outra forma de ajustar as contas. Lucas era o último elo entre sua mãe e aquele homem. O casamento não era uma oferta, mas uma armadilha para que ele vivesse sob o mesmo teto, carregando o peso de um passado que ele nem sabia que existia. Ele deu um passo para trás, sentindo o ar pesado do escritório o sufocar. As fotos sobre a mesa agora pareciam zombar dele. Isabel e o marido pareciam felizes, despreocupados, e em algum lugar daquele passado, sua mãe existia, escondida entre os segredos de um homem que não teve coragem de escolher entre duas mulheres. Lucas sentiu uma onda de raiva e desespero tomando conta de seu corpo. Ele foi manipulado desde o primeiro instante, levado para aquele casamento não porque era conveniente, mas porque Isabel queria que ele pagasse por algo que nem ao menos viveu. Um arrepio percorreu sua espinha ao imaginar o que mais ela havia planejado. Ele estava preso ali e agora sabia exatamente por quê. Mas a pergunta que martelava sua mente era ainda pior. O que Isabel ainda pretendia fazer com ele? Os dias dentro da mansão tornaram-se um fardo pesado para Lucas depois de sua descoberta. O silêncio, antes incômodo, agora parecia sufocante. Ele precisava agir com naturalidade, manter a expressão neutra e fingir que não sabia de nada. Mas a cada encontro com Isabel, sentia o peso de um jogo perigoso se intensificando. Ela havia começado a observá-lo com mais atenção, avaliando seus gestos, seus horários e até seus momentos de distração. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora pareciam friamente calculados. Ele notou que suas perguntas sobre a casa ou sobre o passado de seu marido recebiam respostas cada vez mais curtas, e sua relação com os funcionários se tornou algo que Isabel claramente tinha planejado. A tensão crescia a cada dia, tornando impossível ignorar que ela suspeitava que ele sabia mais do que deveria. A sensação de estar sendo vigiado se tornou uma certeza. Sempre que tentava se afastar das áreas comuns, um funcionário surgia do nada, alegando estar arrumando algo ou perguntando se ele precisava de alguma coisa. Mesmo quando andava pelos jardins, percebia olhos atentos sobre ele, seja de uma das janelas do andar superior ou de algum canto discreto do casarão. Uma noite, ao tentar sair discretamente para uma caminhada no jardim, encontrou a porta dos fundos trancada, algo que nunca havia acontecido antes. Aquele não era um cuidado comum, era um aviso. Lucas não tinha mais liberdade ali dentro, e Isabel queria garantir que ele soubesse disso. A simples ideia de estar sendo monitorado fez seu peito se apertar. Será que ela já sabia que ele havia entrado no escritório? Será que ele estava mais próximo do perigo do que imaginava? A única forma de escapar daquela teia era reunir provas. Ele começou a guardar documentos, tirar fotos e copiar arquivos que encontrava sempre que conseguia estar sozinho. Criou um esconderijo no fundo do seu armário, onde guardava tudo que poderia incriminar Isabel caso precisasse se defender. Cada pedaço de informação era uma peça a mais para entender o que realmente estava por trás daquele casamento. Quanto mais se aprofundava, mais se dava conta de que Isabel estava anos à frente dele. Ela havia planejado tudo nos mínimos detalhes, e ele ainda não sabia até onde esse plano ia. O medo crescia, mas ele sabia que a única saída era continuar jogando. Só precisava descobrir a melhor maneira de virar o jogo antes que fosse tarde demais. Lucas sabia que não podia mais esperar. Com as provas organizadas e as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, ele sentiu o peso da verdade se transformando em um fardo insuportável. Isabel não apenas o havia enganado, mas arquitetado todo aquele casamento como parte de um plano que ele sequer podia compreender completamente. Os documentos, as cartas e cada fotografia reforçavam sua suspeita. Ele não era apenas um jovem que teve a sorte de encontrar uma oportunidade inesperada. Era o alvo de uma vingança calculada. Mas o que Isabel realmente pretendia? O que aconteceria se ele simplesmente tentasse escapar? Essas dúvidas o atormentavam e ele sabia que não podia correr o risco de esperar para descobrir. A única saída era enfrentá-la e inverter o jogo antes que ela desse o próximo passo. O jantar daquela noite foi diferente. Isabel parecia mais à vontade, quase satisfeita, como se estivesse se aproximando do momento que tanto esperava. Mas Lucas não estava disposto a permitir que ela conduzisse aquele jogo por mais tempo. Ele respirou fundo, jogou os documentos sobre a mesa e disse, sem hesitação, que sabia de tudo. Pela primeira vez, o rosto de Isabel perdeu a compostura habitual.
Seus olhos se fixaram nas folhas espalhadas à sua frente e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele não esperou uma reação. Continuou falando, dizendo que havia feito cópias e deixado tudo com um amigo de confiança. Se algo acontecesse com ele, a polícia receberia tudo. Foi um blefe, mas precisava soar verdadeiro. Ele não tinha ninguém que pudesse confiar com aqueles documentos, mas Isabel não precisava saber disso. O ar ficou pesado. Isabel não disse nada de imediato, apenas se levantou lentamente, pegou uma das cartas e a observou em silêncio. Seus dedos deslizaram sobre o papel como se absorvessem cada palavra. Lucas não desviou o olhar, sentindo a tensão crescer a cada segundo. Ela finalmente percebeu que o havia subestimado. Ele não era apenas um garoto desesperado em busca de uma saída fácil. Era alguém que agora entendia a posição em que estava e não tinha mais medo. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto dos lábios de Isabel, mas seus olhos revelavam algo diferente. Pela primeira vez, ela não tinha certeza do que fazer. Aquele jogo que ela havia montado estava escapando de seu controle, e Lucas estava mais próximo da liberdade do que ela jamais imaginou que ele chegaria. O olhar de Isabel, antes carregado de superioridade, agora oscilava entre mágoa, frustração e raiva contida. Sentindo-se sem saída, ela começou a falar, mas sem a postura calculista de sempre. A voz dela carregava um tom de amargura, como se estivesse despejando anos de rancor que nunca tinham sido ditos em voz alta. Revelou que nunca quis matar Lucas, ou machucá-lo fisicamente, pois isso seria um fim rápido demais. Sua vingança sempre foi planejada para ser lenta e corrosiva. Ela queria que ele perdesse aos poucos tudo o que fazia dele quem ele era, que sua força, seus sonhos e até sua identidade fossem apagados, transformando-o em alguém que aceitasse seu destino sem luta, do mesmo jeito que ela própria teve que aceitar a vida ao lado de um homem que nunca a amou. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Pela primeira vez ele enxergava Isabel além da frieza e dos jogos mentais. O plano dela não era sobre sangue ou violência direta, mas algo muito pior, uma prisão invisível, feita de manipulação e desespero. Ao perguntar por que ela tinha escolhido esse tipo de vingança, a resposta foi ainda mais perturbadora. Isabel contou que passou décadas sendo prisioneira de um casamento sem amor, sabendo que seu marido nunca pertenceu a ela de verdade. Quando finalmente descobriu sobre a traição dele com a mãe de Lucas, era tarde demais para se vingar dos verdadeiros culpados. Então, ela criou um novo propósito. Se o marido e a amante haviam destruído a sua vida, ela faria o mesmo com o filho dela, que era a única conexão que restava daquela infidelidade. A verdadeira vingança não era contra Lucas, pois ele não era filho do seu marido, mas contra a memória da mãe dele e do homem que a traiu. Isabel não contava com o fato de que Lucas não era uma pessoa frágil. Ele não aceitaria o destino que ela lhe impôs. Mantendo a postura firme, ele jogou suas últimas cartas. Reforçou que já havia reunido provas suficientes para incriminá-la e também relembrou o seu blefe, garantindo que um amigo de confiança já tinha cópias de tudo. O olhar de Isabel endureceu por um instante, mas dessa vez havia algo diferente. Pela primeira vez, ela estava sem controle da situação. Seu jogo estava prestes a ruir e ela sabia disso. Sem hesitar, Lucas apresentou a ela duas opções. A primeira seria a mais devastadora. Ele entregaria todas as provas à polícia, tornando público o plano que ela havia arquitetado contra ele. O escândalo mancharia o nome de Isabel para sempre, e ela perderia tudo que havia lutado tanto para construir. Sua reputação, sua fortuna e qualquer influência que ainda possuía desapareceriam. Por mais que tentasse se reerguer, nunca mais seria vista da mesma forma, reduzida a uma mulher vingativa que destruiu sua própria vida por um rancor do passado. Por um breve instante, Isabel apertou os lábios, avaliando se Lucas teria mesmo coragem de ir tão longe, mas ele não desviou o olhar. Desta vez, ela encarava um oponente que não podia dobrar. Mas havia uma segunda opção. Isabel poderia aceitar um acordo com Lucas. Isabel concederia o divórcio imediatamente, pagando uma compensação financeira e permitindo que ele fosse embora. Em troca, Lucas manteria tudo em sigilo, garantindo que ela continuasse com sua fortuna e influência intactas. Ele não queria vingança, apenas sua liberdade. Com o dinheiro, poderia quitar suas dívidas, dar ao pai o tratamento necessário e recomeçar sua vida longe dali. Isabel ficou em silêncio, seus olhos analisando Lucas, como se buscasse alguma brecha para retomar o controle.
mas ele não lhe deu espaço. O silêncio entre eles se tornou denso, até que por fim ela soltou um suspiro pesado. Sem alternativas, Isabel cedeu, aceitando o acordo sem dizer mais nada. No dia seguinte, os advogados apareceram na casa, trazendo os documentos que oficializariam o fim daquele casamento doentio. Isabel estava sentada à mesa do grande salão, com o olhar distante, refletindo sobre o desfecho inevitável daquela situação. Assinou os papéis com um movimento frio e mecânico, sem demonstrar emoção, mas sua expressão não era mais de vitória, nem de derrota, mas de um cansaço profundo. Ao ceder e declarar sua derrota para Lucas, ela também havia perdido o próprio propósito. Lucas observou tudo em silêncio, esperando o momento em que finalmente estaria livre daquele jogo. Quando o último papel foi assinado e os advogados recolheram os documentos, ele se levantou sem olhar para trás. A mansão, que um dia lhe pareceu uma promessa de estabilidade, agora era apenas um mausoléu de rancores e fantasmas do passado. Sem hesitar, ele atravessou a porta respirando o ar fresco do lado de fora, libertando-se de uma prisão invisível. A mansão que um dia simbolizou uma promessa de estabilidade, agora não passava de uma lembrança opressiva que ele finalmente deixava para trás. Mas antes que pudesse seguir adiante, a voz de Isabel ecoou atrás dele, fria e carregada de algo que soava mais como um presságio do que uma ameaça. Ela disse que vingança nunca termina, que o ciclo sempre encontra uma forma de recomeçar e que um dia ele poderia se ver exatamente onde ela estava agora, consumido por algo que acreditava ter deixado para trás. Lucas permaneceu imóvel por um instante, sentindo o peso das palavras dela pairando no ar. Não havia raiva em seu tom, apenas uma certeza quase cruel, como se o destino fosse uma roda que girava sem piedade, sempre trazendo alguém de volta ao mesmo ponto. Mas ele se recusava a acreditar nisso. Sem olhar para trás, continuou caminhando, cada passo afastando-o daquela casa, daquela mulher e do plano doentio no qual quase se perdeu. Já não haviam mais correntes invisíveis o prendendo. Ele estava livre. Desta forma, Lucas deixou a mansão, passando pelo mesmo portão de ferro imponente que entrou, mas desta vez sentindo o peso das cicatrizes invisíveis que carregava para trás, e ao mesmo tempo, uma nova clareza emergia dentro dele. Durante toda a sua vida, ele havia se agarrado a qualquer oportunidade que parecesse uma saída, sem questionar as intenções por trás dela. Agora ele enxergava com nitidez o que nunca percebeu antes. Sua liberdade não viria de alguém que o salvasse, mas das escolhas que faria a partir daquele momento. A experiência amarga que viveu não foi apenas um pesadelo do qual ele estava acordando, mas uma lição sobre até onde poderia ir para encontrar um caminho que fosse realmente seu. Ele não era mais um peão no jogo de ninguém. Agora compreendia que sua independência dependia unicamente dele. Com o dinheiro do acordo, a primeira coisa que fez foi se livrar de todas as suas dívidas. O peso que carregava nos ombros há anos desapareceu no instante em que quitou cada uma delas. O segundo passo foi garantir que seu pai tivesse todo o tratamento médico necessário, sem precisar mais contar as moedas para pagar por exames e remédios. Pela primeira vez, seu pai receberia os cuidados que sempre precisou, sem que Lucas precisasse se sacrificar além do limite para isso. A vida já não parecia uma luta constante por sobrevivência. Agora ele podia respirar sem medo do amanhã, sem a sensação de estar sempre à beira do colapso, sem precisar aceitar qualquer migalha como se fosse a única chance de mudar de vida. Desta vez, ao olhar para frente, ele sabia que não buscaria atalhos. O desespero não seria mais o motor de suas decisões. Ele voltaria a estudar e escolheria seu próprio caminho, não porque estava fugindo, mas porque era o que realmente queria. Seu futuro não seria determinado por promessas vazias ou armadilhas disfarçadas de oportunidades. Neste momento, ele sentia que tinha controle total sobre sua vida. O passado ficava para trás e as lições que aprendeu o guiariam a partir dali. Ele não era mais aquele jovem que aceitava qualquer destino. Agora, era alguém que decidia o seu próprio futuro. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu do começo ao fim. E acredite, há muitas outras histórias tão surpreendentes quanto essa esperando por você. Antes de sair, clique para curtir o canal e garantir que não vai perder nenhuma dessas narrativas impactantes. Em alguns segundos, um vídeo recomendado será mostrado na tela, trazendo mais uma história que você não pode deixar de ver. Logo depois, uma coletânea especial estará disponível para que você continue explorando tramas
cheias de reviravoltas, mistérios e superação. Escolha agora a sua próxima história e continue se surpreendendo. Até o próximo vídeo.